Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 5.1. Então, let's begin? 5.1, comigo, Patrícia Rechier, e com o nosso intérprete, Samuel. Welcome, Samuel. Olha só, a nossa aula vai falar sobre isso aqui, o tema dela. O título da aula é That's My Family. That's My Family, onde você vai falar sobre membros da família. E o objeto de estudo também vai ser essa palavrinha aqui, certo? Nós vamos ver os pronomes demonstrativos. This, that, versus these e those. São esses 4 que nós vamos estudar na aula de hoje. Nós vamos usar eles para falar sobre os membros da nossa família também aqui, com exemplos, certo? E olha só, toda aula tem uma habilidade e a de hoje você vai o quê? Olha só, explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios e funcionalidades e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos. Também vai fazer o uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Correto? Let's get started. Vamos começar, olha só. Types of families. Temos aí tipos de famílias. What types of families are these? Que tipo de famílias são essas? Vamos lá ver? Nuclear family. E a próxima família que nós vamos ter, this is an extended family. This is an extended family. Uma família aí, você pode ver que tem mais pessoas. Como assim? Você vê aqui no primeiro exemplo, temos o father, né, a mother, um son, filho, pai, mãe, filho e daughter, a filha. Nesta família, nós temos aqui a presença dos avós, certo? Que nós vamos ver daqui a pouco esse tipo de vocabulário no decorrer da aula. Então, quando eu uso essa palavrinha aqui, né, que é um pronome demonstrativo, 1, 2, que nós vamos estudar hoje, percebe que ele sempre vem aqui acompanhado do meu verbo to be. Mais uma vez o verbo to be está aparecendo nas nossas aulas, sim, você vai precisar dele para usar com os pronomes demonstrativos, porque você está falando, esta é uma família nuclear, esta é uma família extended, que seria estendida, assim, sabe, com mais pessoas, né, no caso aqui avó, avô e assim por diante, certo? Vamos ver os outros tipos de famílias que nós temos aqui nos exemplos. Temos aí, ó, this is a single parent family. This is a single parent family. O que é isso? Perceba só a imagem. A imagem diz o seguinte, que está faltando aí a presença de alguma pessoa, certo? Pode ser a presença da mother, da mãe, pode ser a presença do father. Quando você usa a palavra single, single é solteiro ou solteira. Parent, né? No caso, parents com S vão ser pais, tanto pai e mãe. Lembra que é um falso cognato, é aquela palavra que parece, mas não é. E quando ela vem aqui no singular, antes precedida com a palavra single, a ideia de que é o quê? É uma família que só tem um pai, aqui no caso a mãe, certo? This is a single parent family. Uma família que só tem a mãe, né, ali com eles, com os filhos. E a próxima família, olha só, a família é a blended. This is a blended family. This is a blended family, que é o quê? Uma família... Opa! Hoje estou com dificuldade aqui na minha canetinha. This is a blended family. Agora sim, uma família que é misturada. Aqui nessa família, digamos que esta mocinha aqui, ela não faz parte, não é filha do
do pai ou da mãe aqui, no caso. Ela vem de um outro casamento, então assim, uma família misturada, que tem filhos de outros casamentos também, certo? Ou de outras relações, não necessariamente o casamento. E aí nós chamamos de blended family, tem essa mistura com os filhos até de outros relacionamentos. Muito bem? Olha só. What is important in a family? O que é importante numa família? Nós temos várias situações aqui para você dizer, para nós falarmos sobre o que é importante numa família. Primeira situação, family values. O que é isso? Valores familiares. Próxima, friendship, amizade. Honesty, honestidade. Quality time together, tempo de qualidade juntos, uma família tem que ter. Respect, respeito. Family traditions, tradições familiares. O que mais? Happiness, felicidade. Love, amor. Union, união. E aqui, number of family members, né? O número de membros da família, certo? E logo na outra parte do slide, olha só, a gente vai ter aqui uma pequena árvore genealógica, onde está falando dos principais ali membros da nossa família. Nós chamamos essa árvore genealógica de family tree em inglês. Nós chamamos de family tree, certo? Vamos começar com a grandmother. Grandmother, ou você pode chamar de grandma, que significa avó, certo? Ou vovó aqui no caso da grandma. Quando é o pai, grandfather ou grandpa, que é o avô ou grandpa, vovô. Mother, que é a mãe, você também pode chamar a sua mother de mom, como tá bem aqui, M-U-M. Assim como temos o father, que também podemos chamar de dad, que é o seu pai ou papai. Muito bem. E aí, do outro lado, a gente vai lá para a parte da tia e do tio. Temos a palavra uncle, que significa o quê? Tio, certo? Aunt, que significa o quê? Tia. E os nossos, né, cousins, que são primos ou primas. Então, essa palavra aqui, ela não tem distinção de gênero. Você percebe que tem essa palavra para tia, essa palavra para tio, para avô, para avó, temos específicas. Mas quando se trata de primo ou prima, você vai usar a palavra cousin para qualquer um dos dois. E aqui seria o quê? Eu ou você que está aí assistindo a nossa aula, certo? Me. E essa é a family tree, bem basiquinha, certo? Vamos para o próximo slide que vai ter o quê? Temos estas duas situações com o meu pronome demonstrativo. Você pode notar aí que você tem ainda o uso do this. This is my mom. Esta é minha mãe. This is my dad. Este é o meu pai, certo? E aí, quando eu quero falar dos dois, para falar que estes são os meus pais, estou apresentando eles para alguém, eu já vou mudar o meu pronome demonstrativo. Eu já vou usar outro. Qual vai ser? O que corresponde ao plural, certo? Porque nós temos 4 em inglês, 2 no singular, 2 no plural, e é justamente isso que vai aparecer agora. These are my parents. Estes são os meus pais. Perceba que o meu verbo mudou também. Agora eu estou tendo que usar o are, porque é o verbo to be do plural. Eu vou usar esse aqui no singular e este aqui no plural. Então, these are my parents. Estes são os meus pais. Parents. Tanto a mom quanto o daddy. This is my grandma. This is my grandma. Esta é minha avó. This is my grandpa. Este é meu pai. Para eu falar dos dois juntos e falar estes são os meus avós, eu vou falar como? These are my grandparents. Sim, você vai usar a palavra parents no final, seguido da palavra grand, certo? Porque você usa a palavra grand
junto com a palavra mother, ou apenas esse finalzinho aqui, ou grandfather, ou apenas o final PA, para falar da sua avó e do seu avô separados. Mas quando você vai falar sobre os dois, você vai usar agora parents no final. These are my grandparents. Estes são os meus avós. E para falar da minha tia e do meu tio, olha só. That is my aunt. Aí agora eu já tenho um outro pronome demonstrativo. Tô com that. Tem uma diferença entre usar o this e o that, que a gente já vai comentar mais lá na frente da aula. That is my aunt. Aquela é minha tia. Até a tradução mudou, perceba? That is my uncle. Aquele é meu tio, certo? Para falar dos dois, eu vou usar de novo a palavra aunt e uncle, porque não tem um só para falar dos dois, certo? Então, those are my aunt and uncle. Aí você precisa colocar essa palavrinha aqui, porque você vai adicionar mais uma informação, que é tanto a tia e o tio. Então, those are my aunt and uncle. Uncle. Ai, falei errado aqui. Uncle, agora sim. Those, o que é isso? Aqueles são minha tia e o meu tio, que são duas pessoas. Certo? Para eu falar do meu primo ou da minha prima, que no caso it's a boy, é um garotinho, olha que teacher bagunçando com o garotinho, agora foi. Para eu falar do garotinho, que eu coloquei aqui o narizinho, um sorrisinho, pronto. Para eu falar do cousin, eu vou dizer assim, this is my cousin, este é meu primo ou minha prima. This is my cousin, certo? E aí, olha só, perceba só a diferença. Aqui tem um dedinho apontando. A distância que ela tá do garoto é curtíssima. Estão um do lado do outro, certo? Presta atenção que o uso dos pronomes demonstrativos tem a ver com essa questão da distância, sim. Então, quando eu falo this is my cousin, este é meu primo, e aponto para ele tá do meu lado ou não aponto, ele tá próximo de mim, portanto eu uso this, certo? Quando eu estou distante da pessoa, perceba que a distância que eu tô da minha mom, da minha mother, e aí o que vai acontecer? Eu já vou usar outro pronome demonstrativo. Lembrando que estamos falando ainda no singular aqui. That is my mom. Aliás, aquela é minha mãe. That is my mother. Aquela é minha mãe. These are my parents. These are my parents. Porque eu tô o quê? Mais próxima dos dois, dos meus parents. E aí eu falo, estes são os meus pais. These are my parents. Muito bem? E agora distante para eu falar dos meus grandparents, tanto da grandma quanto do grandpa. E aí eles estão distantes de mim. They are far away from me, so I'm going to use. Então eu vou usar o quê? Este pronome demonstrativo aqui, o those, certo? Já não vou usar aqueles que a gente estava usando até agora. Those are my grandparents. Aqueles são os meus avós. E aí, pegaram o macete de usar os demonstrative pronouns? Vocês pegaram o macete? Porque é muito fácil, gente. Olha só. São 4. Primeiro é esse aqui. This, certo? Ele é usado no singular, certo? Então você vai ter a tradução de este, esta, isto, isso, esse, essa, e para coisas que estão perto, certo? E ele vem acompanhado do meu verbo to be no singular, que aqui é representado pelo is. A gente sabe que o verbo to be no inglês, no presente, no presente, tá? Isso para deixar bem claro. A gente está falando aqui de situações que são conjugadas no presente. Este é, certo? Esta é, essa é e assim por diante. E aí eu vou usar esse verbo aqui. Já quando eu falo de coisas que estão perto de mim, porém coisas, como eu falei, né,
no caso, mais de uma pessoa, mais de uma coisa, você vai usar esse verbo to be aqui, o are, e este pronome demonstrativo que é usado para falar de coisas ou pessoas que estão perto, né? Então, these are, estes são. E aqui nós temos os exemplos. This is my brother, este é meu irmão. These are my siblings. Estes são os meus irmãos. Eu posso usar a palavra siblings para falar de irmãos no contexto inteiro, quando se trata de só de irmãos meninos, ou tem uma irmã no meio também. Enfim, você junta tudo e fala siblings. Muito bem? These are my siblings, que significa irmãos, porque está no plural. Muito bem. E aí, olha só, então a gente já aprendeu que a questão lá dos pronomes demonstrativos tem a ver com distância, se está perto ou se está longe. Então a gente viu que o this, vamos botar lá, this e o this são usados para coisas que estão próximas de você, certo? A diferença de pronúncia deles é pequena, porém tem essa diferença. This, certo? Tem uma diferençazinha aí sim. E aí, todas as palavras, né, todos os pronomes demonstrativos, eles são usados com TH. Então, você vai ter aquele som do TH ali para você falar, colocando a língua entre os dentes, como eu falei numa aula passada para vocês. Já aqui você vai ter a questão dos pronomes demonstrativos de uma outra forma, usando para coisas que estão longe de você. Ou coisa, pessoa, enfim, se for singular, você vai usar o quê? O that. That. Para coisas e pessoa, para coisa e pessoa que está longe, porém, com o sentido, como eu falei para você, no singular. That is, aquele é, aquela é. E aqui no meu exemplo temos that is my sister, aquela é minha irmã, porque eu tô longe dela, e eu vou usar o that. Seria correto eu usar o this aqui? Não seria, mas obviamente iriam te entender, sim, você não ia ficar sem ser compreendido, obviamente, porém nessa questão de uso seria mais interessante você usar o that, porque ele fala sobre coisas ou pessoas que estão distantes, certo? Já quando você vai falar de mais de uma coisa ou mais de uma pessoa, você vai optar por usar o those. Those, que ele é o quê? É usado para coisas tão longes no plural. Longe no plural, beleza? E aí você vai usar o verbo to be are agora. Those are, those are. Those are my sisters. Esse garotinho tá falando sobre essas meninas que estão aqui distante dele. Those are my sisters. Aquelas são as minhas irmãs. Those are my siblings. Aquelas são minhas irmãs. Também poderia usar a palavra siblings aqui, aquela que a gente viu, que também é relacionado a irmão ou irmã. Beleza? Mais explicação aqui, this. This refere-se a algo, alguém que está próximo de você. This, tradução, este, esta, isto ou isso, no singular, certo? Ou esse, essa também. These, estes ou estas, sempre no plural. That e those referem-se a algo ou alguém que está distante. Então, tem essa diferença aí, próximo, distante, perto, longe. That significa aquele, aquela ou aquilo no singular. E those, aqueles, aquelas no plural. Muito bem? Então, já sabem, são 4 pronomes demonstrativos, 2 para coisas que estão próximas, porém um no singular, outro no plural. 2 para coisas que estão distantes, porém um no singular e outro no plural. Let's practice! Vamos praticar? Olha aí. Tá bem fácil. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder isso. Você vê aí a distância. Claro que aqui a gente não pode colocar tão distante assim, porque não cabe no slide. Mas vamos supor, esse garotinho tá far away from his dad. Ele tá bem longe do pai dele.
Ele não tá tão perto. E aí, o que a gente vai falar aqui? Como é que ele falaria do pai dele? Olha, aquele é meu pai. Ou este é meu pai. Então, quando ele fala that is my dad, aquele é meu pai. This is my father, este é meu pai. A diferença entre dad e father é só uma questão mesmo de preferência, mas ambos significam pai. Mesma coisa. Qual você escolheria? Quem optou por escolher a resposta da de letra A? Acertou! That is my dad, porque o menino está distante do pai. Muito bem? E na próxima, olha só. Ele tá falando da grandma e do grandpa dele. Ele tá o quê? Distante ao próximo. Veja bem. These are my grandparents. These are my grandparents. Estes são os meus avós. Those are my grandparents. Aqueles são meus avós. Pela distância, todo mundo concorda que a letra B é a correta, porque é usada por mais de uma pessoa, portanto, plural, certo? E está distante. Próxima situação, nós temos aqui. This is me and, ou seja, este sou eu e ele vai completar com o restante das pessoas da família dele. This is my family. These are my parents, grandparents and siblings. Esta é minha família, estes são os meus pais, avós e irmãos. Ou então, that is my family. Those are my parents, grandparents and siblings. Aquela é minha família, aqueles são meus pais, avós e irmãos. Gente, a letra B não faz sentido porque, olha só, ele está bem close, ele está bem perto de todo mundo. Está extremamente perto. Vamos supor que seja ele falando. Então, assim, quem diz para mim agora que é a letra A, porque na letra A a gente usa o this para falar o quê? De coisas que estão próximas no singular, ou pessoas, quando eu falo coisas, ou esqueço pessoas, mas, gente, os pronomes demonstrativos, eles podem ser usados com pessoas, com objetos, enfim, coisas de modo geral. Apesar de pessoa não ser uma coisa, né? Mas se por acaso eu não falar, lembre que é para coisas, pessoas, animais, enfim, qualquer coisa que você pode apontar e falar sobre, descrever, beleza? Então, these aqui para coisas ou pessoas que estão próximas no plural. Então, obviamente, só pode ser a letra A. This is my family. This is me and this is my family. These are my parents, grandparents and siblings. Eu já vi dar a tradução daí. Vamos para a próxima. These are our daughter, son-in-law and our grandchildren. E aí, agora, sob um outro ponto de vista, quem está falando é a avó, certo? Então, ele está falando o quê? Ela está falando, estes são, aí ela fala, né, várias pessoas, são o quê? Minha filha, aliás, nossa filha, nossa, ela usa o nosso, por que ela está usando o nosso? Porque ela está falando também do grandpa, porque afinal de contas também é filha dele, certo? Nossa filha, nosso son-in-law, o que é isso? É o genro dela, então é usado esse son-in-law para falar de genro. Vou até colocar aqui, ó. É interessante porque é usada a palavra law, que significa lei, né? Dentre outras palavras, dentre outros significados também. E aí, como ele é casado com a filha dela, então ele é o genro. E aí, para falar de genro, son-in-law, se fosse nora, seria a palavra filha em inglês, que é daughter. Daughter-in-law. Beleza? Aí seria aí, no caso, nora. And our grandchildren, e os nossos netos. Então, netos ou netas, nós chamamos de grandchildren. Grandchildren, porque são netos ou netas. Se fosse neto ou neta, um dos dois, aí você optaria por falar grandchild. Grandchild. Assim. A minha letra hoje está perfeita.
grandchild, muito bem? Porque aí só vai ser ou o neto ou a neta. Não tem distinção de gênero também. E aí, nessa fala dela aqui, ela tá correta ou incorreta a usar esses pronomes demonstrativos? No caso, este pronome demonstrativo tá correto em usar este pronome demonstrativo? This, presta atenção. Ela tá falando de mais de uma pessoa, então tá correto porque esse aí é do plural. Ela tá bem próxima deles, também tá correto porque isso aqui a gente usa para coisas ou pessoas que estão próximas. Então, está essa informação correct, correta. Próxima é a mulher falando. Esta aqui ela fala: Those are my parents, my husband and my kids, 2 sons and a daughter. Então, olha só como ela fala. Aqueles são os meus pais, são esses dois aqui. Meu marido, my husband, and my kids, 2 sons and a daughter, e uma filha. Então, quando ela usa a palavra kids, é para se referir aos filhos dela. E detalhe, não precisa você ser uma kid, uma criança exatamente para ser chamada de kids. É bem comum você já ter uma certa idade e a sua mãe ou seu pai vai te chamar de kid, certo? Para falar, olha, my kids, meus filhos, enfim. Então, temos essa informação onde ela usa o quê? O those. Então, as informações estão corretas, sim. Não vamos discutir sobre isso, mas o uso do pronome demonstrativo está correto? Presta bem atenção onde ela se encontra. Ela está bem próxima de todos eles e está apresentando eles de uma forma como se ela estivesse distante, usando those, aqueles. Não está correto. Então, essa informação é incorrect. Aí seria o quê? No lugar desse those, era para ela usar o these. Por quê? O these é usado no plural, junto com esse verbo to be aqui. E aí, obviamente, ela está próxima, seria o mais correto. Olha só uma language note para você. Temos aí 2 tipos de situação, onde envolve a situação com uma step family e uma blended family. Essa blended family foi comentada lá no início da aula, certo? Que é uma situação da seguinte forma: é uma família que consiste de, por exemplo, 2 adultos, as crianças que eles têm, eles podem ter crianças juntos, podem ter tido filhos juntos, porém, um deles ou os 2 deles, vamos supor, o pai e a mãe, já têm filhos de um outro relacionamento, de um outro casamento, de uma outra situação. E aí esse filho é levado ou essa filha, enfim, levado para o convívio da família, né? Então, eles não são relacionados de forma sanguínea, não tem relação de forma sanguínea. Então, lá no início da aula, eu comentei que, olha, aquela garotinha, ela pode ser filha daquela mãe ali que já teve um outro casamento e ela trouxe essa filha para o convívio da nova família dela, que ela constituiu com outra pessoa, certo? Aí seria essa família misturada aí, onde você tem uma ou mais pessoas que não tem uma questão sanguínea, relação sanguínea com você. Você tem uma blended family na sua vida e a step family? A family created by a second union in which there are stepchildren or step-parents. E aí você vai ter essa situação, né, de que quando você, por exemplo, vamos supor, sua mãe casa ou então tem uma outra relação com uma outra pessoa e esse homem, ele se torna o seu stepfather ou stepdaddy, que é o seu o quê? O seu padrasto, né? Ou então o contrário, onde a mulher se torna a sua stepmother, a sua madrasta. E aí os filhos dessas pessoas, elas viram stepson, enteado, stepdaughter, enteada. Muito bem? Temos aí, ó, essas outras denominações. Vamos começar aqui embaixo. An only child. An only child é quando você é um filho único. Só, você não tem mais nenhum irmão, você não tem nada, então você é um only child. An only child. Filho único. Aqui, half sister, half brother, meio irmão ou meia irmã. Como assim meio irmão ou meia irmã? Não é a metade de uma pessoa, não. Aqui é quando você divide a mesma relação sanguínea que você tem
porque o seu irmão, ele é filho da sua mãe, porém não é filho do seu pai. Ou o contrário, o seu irmão é filho do seu pai, mas não é filho da sua mãe. E então ele é seu half-brother ou ela é sua half-sister. Metade, porque vocês só dividem ali o pai ou a mãe. Já a step-sister e o step-brother é quando você não tem essa relação sanguínea, né? É irmã e irmão de criação, porque, enfim, foi de um outro casamento, de uma outra relação e assim por diante. Muito bem, é isso. Bem interessante a gente saber dessas informações. E agora, chegou o momento delas, das referências, que indica o momento final da nossa class, da nossa aula. And see you next class. Bye bye.